Boa noite, meus irmãos. Vamos manter esse mesmo ambiente de reverência. Enquanto nós abrimos a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Pode deixar sua Bíblia aberta aí, Gênesis 2, 8. Não vou pisar não, tá? Eu acho. Tá bom, duas coisas antes de eu começar. Uma, eu esqueci de falar para o pastor Justin. Sexta-feira agora nós vamos ter oração aqui na igreja. Tá bom? Todos vocês estão convidados. Das 20 horas até as 21 horas. 1 hora literalmente de oração. Estamos aqui para interceder. Inclusive, se você não sabe, né, talvez você não saiba disso, todo o começo do culto, a equipe de intercessão, eles saem daqui e vão orar por vocês, para que Deus possa tocar o coração de cada um que está aqui. E nós precisamos continuar essa obra. Então, sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, você está convidado. Segundo, eu percebi que tem muito visitante hoje. Então, eu quero que você se sinta muito bem-vindo aqui no nosso meio. Que você possa se sentir à vontade, que Deus possa falar no seu coração. E, claro, que você volte muitas e muitas vezes, para que possa fazer parte dessa comunidade conosco. Tá bom? Quarta-feira? Ui, é verdade. Lembrando que quarta-feira agora nós vamos voltar a ter o culto aqui na nossa igreja. Acabou o piso, você viu? Ficou muito bonito. Graças a Deus e aos irmãos que colaboraram. Tá bom, agora vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 10. Diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Eu vou ler só até aqui, vamos orar, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse texto. Pai, quem somos nós, Pai, para que o Senhor continue nos amando dessa maneira? Nós queremos render graças a Ti, Pai, nós queremos continuar pedindo ao Senhor, Pai, que fale conosco, Pai, apesar do pregador, apesar das pessoas, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Pai. Eu reconheço, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é maior, que é o Senhor que é o governante, Pai, a Tua majestade é real. O Senhor é o líder deste lugar, dessa igreja, da nossa vida. Então fale conosco, esteja conosco, nos transforma, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler sobre um jardim. Eu estou fazendo uma reforma lá em casa. Reforma longa já, mas está ficando bonito agora, está ficando legal. Já passou um bom tempo, a gente gastou bastante, brigou bastante com o pedreiro. E foi um tempo bem interessante. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo muitas coisas novas e tudo aquilo vai ficando muito bonito, muito legal, tem uma área da minha casa. Quem já foi lá, inclusive Paula, Natália e Ana estavam lá esse final de semana, foi a primeira coisa que nós falamos, porque aquilo realmente me incomoda muito, que é o meu jardim. Porque a casa pode estar perfeita, maravilhosa, estamos pintando ela por dentro, o Júnior me deu uma força, depois nós vamos pintar por fora, fizemos uma reforma lá no fundo, está maravilhosa, mas no meio ali tá tudo mato. O Brasil até tirou o sarro essa semana, foi lá, falou, dá para caçar aí dentro. A gente olhava aquele lugar e quando nós chegamos lá, parecia que tinha, de certa forma, tinha uma grama ali, mas depois virou um mato, e aí eu comecei a cortar aquele mato ali, e ele cresce rápido, rapaz. Cresce tão rápido assim que você olha de novo e está alto de novo, e fala, parece que tira toda a beleza, tira todo o conforto do lugar, e é um lugar muito precioso. O jardim é um lugar que chama atenção.
É um lugar que quando você olha, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque, ao contrário de toda aquela casa construída por tijolos e cimento, é um lugar que você não pode nem pisar, de tão delicado que é. E por que ele é tão especial e tão precioso? Porque ele não é só tijolos e cimento, mas ele é vida, representa a vida, tem vida ali. E, ao contrário de todo o restante da casa, é um lugar que, se você não cuidar, o que acontece? Morre. Se você não cuidar, morre. Assim como nossa vida. Nós que estamos aqui, nós transmitimos para as pessoas muito a imagem de alguém que é talvez um pouco diferente daquilo que nós sabemos que nós somos na intimidade, quem nós somos por dentro, o que de fato representa a nossa vida, o lugar secreto, aquele lugar que só eu conheço. Nós passamos para as pessoas talvez uma imagem de um bom funcionário, de um bom patrão. Passamos a imagem de um bom cristão, de um bom crente, de um bom pai de família, de uma mãe excelente, de um bom profissional. Ao mesmo tempo que nós passamos essa imagem, nós queremos de fato mostrar para as pessoas como nós estamos evoluindo, nós sabemos por dentro que talvez eu não sou tão seguro assim, que talvez eu tenha medos ainda na minha vida que eu não vou expor para todo mundo, mas aquilo me incomoda, que tem muitas coisas ainda que eu não quero de fato identificar para os outros, mas eu sei que eu luto contra essas coisas todos os dias da minha vida e está difícil de lutar contra elas. Só que da mesma maneira que o jardim, essa área da minha vida, esse ser que eu sou aqui dentro, eu não sei como é que eu posso dizer isso, é tão sensível que se eu não cuidar, o que acontece? Morre. Se eu não cuidar, todo o resto da minha vida vai desmoronando. Se eu não cuidar desse cerne de quem eu sou, do centro da minha vida, talvez aquela minha imagem de bom pai, de bom profissional, de bom cristão, vai aos poucos desabando. A minha imagem, o meu próprio relacionamento com Deus em si, ele vai se esfriando até o ponto de eu me afastar o máximo possível, porque eu não estou cuidando de quem de fato eu sou. Se não cuidar, morre. O jardim do Éden, é interessante falar sobre o Éden, o jardim no Éden. Essa palavra Éden, talvez você já estudou um pouquinho sobre ela tem alguns significados importantes. Dentre eles, Éden significa perfeição, paraíso, lugar de paz. Então olha só o que simboliza este lugar, um lugar de perfeição, um lugar de paz, um lugar maravilhoso de se estar. O jardim era tão importante na época antiga que, se você analisar nos livros históricos, você vai perceber que era o lugar mais íntimo do rei. Era um lugar onde ele se retirava principalmente para refletir e para tomar decisões importantes na sua vida. Ele entrava no seu jardim, secreto não, ele é único dele, exclusivo, o jardim exclusivo do rei, e naquele lugar ele tomava as suas maiores decisões de guerra, decisões da corte, enfim, as maiores decisões eram encontradas naquele lugar íntimo. Tanto que isso se tornou uma coisa tão grande na época, no tempo passado, que alguns reis começaram a querer mostrar ainda mais a grandeza dos seus jardins. Daí veio aquele famoso jardim, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado os jardins suspensos da Babilônia. Veio essa ideia de mostrar, olha só a minha grandiosidade, olha só como a Babilônia é recheada de pessoas que ficam pensando e refletindo sobre a vida, como nós somos pessoas superiores, porque nós estamos cada vez mais concentrados no jardim e pensando e analisando quem nós somos de fato. Era um lugar extremamente importante. Na época de Jesus, eram somente os ricos que tinham um jardim, e no meio do jardim dos ricos, isso você pode ver até no Velho Testamento também, se sepultava aquela pessoa, porque mostrava que diante de tudo aquilo que ele viveu, os lugares que ele foi, onde que ele passou, a sua vida profissional, tudo aquilo que ele passou, aí ele volta para aquele íntimo de quem ele sempre foi, o cara reflexivo sentado no jardim. Olha só a importância e o simbolismo que ele traz. E dentro desse simbolismo, desse lugar de intimidade, de observar, de analisar, de refletir sobre quem você é,
e de tomar as principais decisões, no primeiro jardim que foi criado, o jardim chamado Jardim da Perfeição, houve um problema. De cara nós encontramos um grande problema em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A Bíblia nos fala sobre o primeiro jardim. E nesse primeiro jardim, você que já conhece essa história, sabe que no primeiro jardim, o primeiro homem chamado Adão caiu. E ele caiu porque Deus naquele lugar colocou diante dele uma escolha. Você tem todo este lugar maravilhoso, nós lemos no Gênesis capítulo 2 que Deus fez brotar árvores de todo tipo no jardim, e ele tinha escolha de todos aqueles lugares, mas tinha um da qual ele não podia comer. Ele foi de fato influenciado por alguém que apareceu nesse jardim. A serpente entrou, ela não foi convidada naquele ambiente, mas ela entrou e ela tentou. Ela tentou a Eva, a mulher do Adão, e ela tentou, e ela conseguiu. Ela mexeu naquilo que trazia um desconforto para Eva, aquilo que mexia com o coração dela. A serpente fala sobre ser igual a Deus, fala sobre obter conhecimento, discernimento, e aquilo atiçou a curiosidade da Eva. Fez com que tudo aquilo que era belo, que estava ao redor dela, não fosse visto, mas ela tirou o foco de todas as escolhas possíveis que ela tinha para focar naquilo que não era para ser o foco. E quantas vezes você e eu, nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós, influenciados pela serpente, por Satanás, que não é convidada, mas ela entra, ela invade a nossa vida, e nessa influência nós observamos todas as coisas maravilhosas das quais Deus fez, e mesmo assim, observando todas essas coisas lindas e maravilhosas, nós ainda assim olhamos para uma coisa da qual nós sabemos que é contra a vontade de Deus, ou que vai nos destruir, e nós nos focamos naquilo. Talvez você já viu aquela imagem tem uma criança e tem muitas coisas maravilhosas acontecendo atrás dela, e aqui tem uma tristeza da qual ela passa, bem pequenininha assim. E o que ela faz? Ela está bem encostadinha naquela coisa triste, e ela fala: como minha vida é tão sofrida, porque eu não consigo resolver você. Por muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós tiramos a beleza de tudo aquilo que Deus tem nos oferecido, e nós olhamos para aquilo que é ruim. O que tira o seu centro? O que mexe com você? Onde que é que a serpente toca e que sabe que vai machucar a sua vida? O que te abala? Eu lembro que algum tempo atrás eu estava na praia, meu cunhado chegou de viagem, e eu estava todo animado, bater um papo com ele, eu gosto de conversar com ele, e aí a gente combinou, na hora que ele chegasse, vamos para a praia. Chegamos lá na praia, e nós moramos na praia, sabemos como é que funciona a coisa, né? A areia, a água, as ondas batendo, o sol estava lindo, estava um dia maravilhoso, mas tinha um pequeno problema ali. Tinha uma música alta tocando no fundo, sabe aquela que você gosta? Aquele sertanejo assim que toca o coração, era aquela que estava tocando. E aquilo começou a me irritar tanto, e estava tão alto que eu não conseguia conversar com o meu cunhado ali. A gente ficou um bom tempo ali olhando para o nada, assim, porque eu não conseguia falar, conversar. E engraçado que aquela música tirou totalmente meu centro. Mas o mais interessante é que, analisando depois, eu percebi o seguinte: a areia continuava lá, os pássaros continuavam lá, o sol estava maravilhoso ainda, as ondas continuavam batendo, mas por causa daquela música, tirou o meu centro. O que pode tirar o centro da sua vida? O que pode transformar o seu dia? Tem muitas coisas que podem mudar o nosso dia. O trânsito parado pode mudar o seu dia. Uma bronca de um patrão. Os amigos que esquecem do seu aniversário.
a discussão, uma discussão em casa, uma discussão de casal, e aí você sai, parece que o dia não vai render do mesmo jeito. A fila da Caixa Econômica Federal, essa é dor de cabeça. Pneu que fura, cabelo que cai, barriga que aumenta. Tem muita coisa que pode tirar nosso centro. Só que sabe o que é interessante? Todas essas coisas, elas de fato nos abalam. Mas tem coisas mais importantes. Tem coisas mais sérias que abalam a nossa vida. Sabe aquelas coisas que nós passamos e por muitas vezes nós olhamos para aquela situação e nós pensamos assim, eu não vou aguentar. Seja porque é uma situação contínua e todos os dias você passa por aquela mesma tribulação. Seja se é porque você foi atacado em uma área que você não esperava e de repente você toma um choque. Seja porque você se decepcionou com uma pessoa, com alguém próximo de você. Seja porque aconteceu alguma coisa e você não consegue vencer, e você pensa num pecado e você luta contra ele todos os dias e você não consegue vencer aquilo. Todas essas coisas mexem conosco. Sabe o que acontece? A todo tempo, a cobra, a serpente está lá tentando. Todos os dias está lá na sua cabeça. Todos os dias ela está abalando este mundo. Qual lugar? Me fala para mim, um lugar que Satanás não entrou. No governo? Nas escolas? Nas creches, pode-se dizer? Na igreja? Na sua casa? Não, pastor, está amarrado, Satanás não entra na minha casa não. Será? Ele não pede licença. Eu lembro quando eu morava lá em Araçatuba, na casa da minha mãe, o bairro ele foi feito próximo de um matagal. E direto o que acontecia? Estávamos lá sentados na sala, de repente a cobra lá entrando na sala. Entrava normal assim, e você pensa numa coisa que virava um desespero na casa. Que agora como é que nós vamos tirar essa cobra daqui? E eu era pequeno, né? Falava, meu pai não está, e agora? A cobra vai ficar aí. Ela entra, ela invade e fica lá. Agora eu pergunto para você, você dorme tranquilo se uma serpente invadir sua casa? Ô rapaz, a serpente invadiu ali minha sala ali, vamos dormir, amanhã a gente vê o que a gente faz. Você dorme tranquilo? Não dorme. Sabe por quê? Porque você sabe do perigo que a serpente causa se ela ficar na sua casa. O interessante é que muitas pessoas deixam Satanás entrar na sua casa e bagunçar tudo como ele bagunçou o Jardim do Éden. Ele entra, ele bagunça através da televisão, através das redes sociais, através de alguém que você convida para sua casa, através de alguma coisa que está dentro de você. Ele entra e a gente dorme tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E quando você perceber, meu amigo, o jardim está uma bagunça, sua casa está uma bagunça, e você não percebe. Qual é a área da sua vida que Satanás consegue te abalar? É o seu trabalho? São as pessoas que estão ao seu lado? É algum sentimento que você tem? É alguma mágoa que você não consegue tirar e você é sempre lembrado disso, que você é um cristão, que você é alguém que crê em Jesus, mas não consegue tirar isso da sua vida? Será que são suas finanças? Você não tem controle nenhum em relação àquilo? Será que são suas emoções? Você não sabe lidar com alguém que é contrário a você? Será que é a criação dos seus filhos? Você olha para os seus filhos e vê a loucura que está virando, ele está crescendo, está virando adolescente, ou é uma criança, e você olha e fala, eu não suporto mais, eu não aguento mais isso. Será que talvez a igreja? Será que você olha para a igreja como um peso, e eu tenho que estar lá, é uma obrigação, e para mim está difícil, eu estou desanimado? Será que a sua vida devocional, talvez você nem tenha, suas orações, talvez é o seu casamento, está passando por uma crise difícil e você não sabe como lidar com essa situação? Será que é uma doença que você passa ou que alguém próximo a você está passando e aquilo te machuca, que você não consegue viver o restante da sua vida? Será que é um sentimento ruim? Tantas coisas que acontecem, que abalam o nosso ser, que são importantes, e se nós não cuidarmos, o que acontece? Morre. Se você não cuidar do cerne da sua vida,
morrem. E não adianta ter uma fachada bonita, não adianta ter um portãozão grande, se o jardim está uma bagunça. Não adianta estar aqui mostrando que está forte, que está firme, está tranquilo, se por dentro está cheio de cobiça, de maldade, de maledicência, de mentira. Não adianta mostrar para as pessoas. Nós temos que cuidar daquilo que nós somos por dentro, porque essas coisas por dentro vão nos matando aos poucos. Não é à toa que o próprio Jesus, em João capítulo 8, versículo 44, ele falando sobre Satanás, ele fala que Satanás foi homicida desde o início, ou seja, está matando geral, e a ideia é matar você, talvez não fisicamente no primeiro momento, mas é matar a sua fé, matar a sua integridade, matar o seu caráter, matar a sua vontade de estar com Deus. Aconteceu com Adão e Eva. O homem foi levado para uma árvore que lhe trouxe a morte. Ele foi levado para aquela árvore e ele foi levado para a morte. O que nós fazemos em relação àquilo que está bagunçado na nossa vida? Qual que deve ser a nossa reação? Quando nós vemos que há uma área que está me incomodando, há uma coisa que eu sei, talvez muitas pessoas não sabem que eu estou passando, e está me incomodando, o que eu tenho que fazer? Quando eu vejo que o jardim está bagunçado, olha o que Adão e Eva fizeram. Gênesis 3, versículos 6 a 9. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles viram que estava bagunçado. O que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Na história desse jardim, Deus buscou o homem e o homem se escondeu de Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos esconder? Nós vamos fingir que nada está acontecendo? Nós vamos tocar a nossa vida fazendo que está tudo normal, que não é conosco? Vamos deixar as coisas acontecendo assim? Não funcionou com Adão e Eva. E esses ataques continuam conosco. O que nós devemos fazer em relação a isso não é fugir, não é se esconder, não é fingir que não é conosco, não é dar uma desculpa, porque essas circunstâncias eu não consigo mudar, mas ter um plano de ação, como o pastor Dias gosta de falar. Provérbios capítulo 1, nós estávamos lendo Provérbios e falando sobre sabedoria na sede nesses dias agora que tivemos o culto lá. No comecinho de Provérbios, ele tem um texto que ele nos dá um norte em relação a isso. Ele fala assim, olha, sobre a sabedoria, sobre esse livro de sabedoria. Fala, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão o entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Quando você quer agir com sabedoria, quando você busca a sabedoria, você vai começar a agir com disciplina. Nós, por muitas vezes, pensamos em resolver as situações, os problemas e os pecados depois que eles acontecem. E aí eu vou perceber como que eu vou resolver essa bucha que está na minha mão agora. Como é que eu vou sair dessa? Mas quando nós temos a capacidade de olhar para a palavra de Deus e buscar com disciplina, regrado, todos os dias, buscando a Deus, sabendo que Deus pode me dar a resposta, quando essa tribulação chegar, quando o problema chegar, quando alguma coisa abalar a minha vida por dentro, eu vou estar preparado para que isso não possa me afetar. Essa é a ideia. Agora, como que nós fazemos isso? Olhando para aquilo que Jesus fez. Lembra tudo que Satanás fez, a bagunça que ele fez no jardim do Éden? Lembra o que simboliza esse jardim? Satanás, aquilo que ele fez naquele jardim, ele continua fazendo até hoje. Ele continua bagunçando a vida de pessoas. Ele continua influenciando pessoas para tomar decisões erradas.
Mas isso não é o motivo para nos desesperarmos, porque a Bíblia nos conta a história de outro jardim. Enquanto num jardim teve toda essa bagunça com Satanás, a Bíblia conta a história de um outro jardim. Um jardim onde Jesus estava, o jardim Getsêmani. E o que ele fez nesse jardim? Restaurou. Olha comigo em João capítulo 18. Diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Então percebe o que está acontecendo no Getsêmani agora. Jesus vai lá com os seus discípulos para orar. Talvez você sabe que Jesus foi lá e ele, nesse momento que ele ora a Deus, ele fala: afasta de mim esse cálice. É nesse momento. E aí, nessa correria toda, acontece uma coisa: vem um grupo de soldados. A palavra aqui no original, soldados, é espéria, no grego é a palavra espéria. Essa palavra ela tem 3 significados possíveis. O primeiro é uma corte de 300 soldados. O segundo é uma cavalaria. E o terceiro é uma infantaria. Então, para você que pensava que, talvez você pensava isso, né? Que para pegar Jesus ele foi com uns 3, 4 soldadinhos lá. Tinha no mínimo ali 300 soldados para capturar Jesus. Além desses soldados, o texto nos diz que ele levou ainda alguns guardas do templo. Esses guardas eram os guardas do templo de Israel, os mais bem treinados de Israel, porque estes homens guardavam aquilo que era o símbolo da nação de Israel, que estava perdida, enfim, mas eram os melhores guardas. Então estava a força romana, a multidão de guardas romanos, os guardas do templo, fortemente treinados, e Judas, vamos dizer assim, que é alguém do círculo íntimo de Jesus. Você percebe aqui, talvez você já percebeu, como Satanás está pronto para fazer uma bagunça no outro jardim de novo? Parece que ele cercou Jesus. Ele puxou o governo da época, os romanos, ele puxou a liderança religiosa da época, os soldados de Israel, e ele puxou um dos discípulos originais escolhidos a dedos por Jesus. Jesus está cercado de todos os lados. O jardim vai virar uma bagunça. As coisas vão afetar de novo. Mas dessa vez não acontece isso. Sabe por que dessa vez não acontece isso? Porque Jesus estava preparado. Jesus, ele não foi covarde como Adão. Jesus não se escondeu. Jesus se levantou. Jesus enfrentou a situação. Jesus orou e ele foi para cima e ele venceu. Meu irmão, sobre os problemas da sua vida, sobre os pecados que te afligem, não importa o tamanho dele, não importa como isso tem afligido você, Jesus é maior do que eles. Ele é maior do que qualquer coisa que você está passando, de qualquer tribulação, não importa a bagunça que está na sua vida, não importa o buraco, o vazio que está dentro de você, Jesus é capaz de mudar essa situação. Você percebe que ele fala sobre essa vitória desde Gênesis, quando Satanás fez aquela bagunça lá em Gênesis. Olha em Gênesis 3, versículos 14 e 15, Jesus ele fala aqui com a serpente. E eu já conversei com algumas pessoas, a pessoa fala: poxa, coitadinha da serpente, né? Não tem nada a ver, coitada. Por que vai amaldiçoar a serpente? Se você analisar bem, não está falando só com uma serpentinha. Ele fala assim, ó: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre
você rastejará. Pensa em Satanás, orgulhoso, soberbo, pensando no seu próprio ventre. Satanás, sobre o seu próprio ventre você rastejará, você vai ficar no chão. Além disso, o pó comerá todos os dias da sua vida, você vai ficar no lugar mais baixo possível. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus vai vencer você, Satanás. E essa vitória foi conquistada na cruz. E essa vitória saiu de Jesus quando ele orou no Getsemane, e ele se levantou e arrumou aquele jardim. E organizou tudo aquilo, aquela bagunça que estava ali, para que hoje a bagunça que está na nossa vida não esteja mais. Pela vitória dele, nós podemos vencer. Tem muita coisa no jardim, no Getsemane, que você pode lembrar que é marcante. Você pode lembrar do beijo traidor de Judas. Você pode lembrar do Pedro dando uma facada, uma espadada na orelha do soldado. Você pode lembrar dos discípulos correndo de um lado para o outro. Mas não perca a parte principal. Mateus 26, 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Enquanto eu vou ali orar. Depois que Jesus orou, ele se levantou e ele disse: Vamos arrumar o jardim? E ele arrumou. Depois desse momento de oração que ele teve, ele conseguiu vencer. E como foi a vitória dele? Indo para a cruz, vencendo com a morte de cruz. Sabe o que é interessante? A palavra jardim no Novo Testamento, ela aparece categoricamente 4 vezes apenas. Dessas 4 vezes, as 4 falam de um momento de Jesus. Dessas 4 vezes, 2 aparecem num versículo, João 19, 41, que fala assim, olha: No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. A ideia aqui é mostrar o seguinte, olha, Jesus foi crucificado. O Calvário, ali não era um jardim, a ideia melhor é, Jesus foi crucificado próximo a um jardim. Ele foi crucificado naquele lugar, depois ele foi levado para a sepultura do José de Arimateia, que ficava num jardim. Aquela bagunça que fez no Éden expulsou o homem do jardim, mas agora a morte de Jesus abriu as portas do jardim novamente. Toda a bagunça que foi feita no jardim, agora Jesus está dentro do jardim. Sua morte e sua ressurreição dentro do jardim, para consertar tudo aquilo que aconteceu. Resumindo, para ficar mais fácil para você, a Bíblia conta a história de 2 jardins, Éden e Getsemane. No Éden, o homem caiu. No Getsemane, Jesus se levantou. No Éden, o homem escondeu de Deus. No Getsemane, Jesus se apresentou a Deus. No Éden, o homem foi levado para uma árvore que o conduziu à morte. No Getsemane, Jesus foi levado para um madeiro que nos trouxe a vida. Essa é a diferença. Deixa eu terminar com uma pergunta para você. Será que Satanás invadiu alguma área da sua vida? Que você sabe que se você não cuidar, vai morrer? Talvez sua honestidade. Talvez tem coisa dentro da sua casa que é desonesta. Você finge que não. Seu caráter. Talvez sua moral. Talvez as coisas que você vê na TV. Talvez as suas conversas nas redes sociais.
Talvez a maneira que você trata os seus amigos, seus familiares. Talvez um rancor, um ódio que você tem de um irmão da igreja. Talvez a maneira como você trata as coisas de Deus. Será que de alguma forma, em alguma área da sua vida, tem abalado seu casamento, sua criação, a criação dos seus filhos, seu relacionamento com seus pais? Ou tem alguma coisa pior, um pecado dentro de você que você não consegue vencer, que você leva todos os dias e finge que não? Eu quero fazer um exercício com você hoje. Eu quero fazer o seguinte: eu vou orar, e assim que eu terminar de orar, eu vou pedir para que a banda não comece a tocar. Eu vou terminar de orar e o término da minha oração vai ser: Senhor, essa é a área que essa pessoa precisa do teu auxílio neste momento. E eu vou deixar você orar. Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos orar. Se você quiser vir depois aqui orar comigo, orar com o pastor Justin, nós estamos à disposição com outros irmãos, com algum irmão seu de confiança, com a sua família. Mas eu quero orar e depois eu quero deixar um tempo para você, só você e Deus, para falar onde que está abalando, onde que é que o seu jardim está bagunçado. Porque se você não cuidar, morre. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pela obra redentora de Jesus Cristo. Obrigado porque se nós temos a salvação em Jesus Cristo, se nós já encontramos essa salvação, se nós cremos no sacrifício de Jesus, nenhuma obra do maligno tem poder sobre nós. Obrigado, Pai, porque a sua influência sobre nossa vida é muito maior do que a influência que Satanás pode trazer. Obrigado porque através da sua palavra nós podemos enxergar tudo aquilo que está de errado, que está de mal, que está prejudicando a nossa vida. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às tribulações, às lutas, às dores do dia a dia, as coisas que nos cansam, aquilo que nos traz ansiedade, aquilo que nos aflige, Pai, aquilo que nos abala, aquilo que nós escondemos dentro do nosso coração, ainda assim, Pai, podemos contar contigo e saber que através da sua obra nós podemos ser livres de tudo aquilo que nos abala. Obrigado, Pai. Obrigado porque o seu exemplo, através da sua palavra. Obrigado porque a palavra jardim nos simboliza paz, perfeição, lugar de descanso. E quando nós estamos só contigo, Pai, refletindo sobre quem nós somos, no momento em que nós precisamos tomar decisões do dia a dia, decisões em meio às pressões, nós podemos saber, Pai, que nós podemos confiar em Ti. E que toda a bagunça que tem no nosso jardim, no nosso coração, no nosso íntimo, o Senhor pode restaurar. Ó Pai, cuida do nosso coração, Pai. Cuida do coração de cada um aqui presente. E o que eu te peço, Pai, neste momento, enquanto eu me despeço, é que o Senhor escute a oração de cada pessoa que está aqui presente, onde Ele vai expressar onde está sendo abalado o seu coração.